Gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez à sala da minha casa. E eu tô aqui, como prometido, com a Soninha, para a gente falar um pouco sobre a história de vida dela. E eu vou pedir para ela falar um pouco para vocês de um momento que acontece com muitas pessoas, que é muito desafiador, que é quando você faz uma trilha profissional, você faz uma caminhada profissional e esse de repente costuma ser até quando a gente já está numa idade mais avançada, tudo muda. É verdade. Você tem que fazer uma outra escolha, uma mudança, você fala, e agora, né, Soninha? Com certeza. Então conta para o pessoal que está em casa um pouco desse pedaço da sua história, o quanto que foi difícil para você. Isso, vou contar. Então, boa tarde a todos, né? Um prazer enorme estar aqui com a Caterine, que me convidou tão gentilmente para vir conversar com vocês. A minha trajetória começou como funcionária de carreira, até do Banco do Brasil. Então foram 30 anos no banco, depois fui para uma outra empresa coligada, né, do grupo, ainda fiquei mais 5 anos e meio, então eu tive assim uma carreira inteira, né, praticamente 35 anos como funcionária. Mas eu nunca deixei de me aperfeiçoar, nunca deixei de estudar, sabe, Caterine? Mesmo enquanto eu era funcionária, eu buscava aperfeiçoamentos, formações e a própria atuação dentro da empresa como orientadora profissional de carreira dos gerentes, né, do banco. Então eu comecei uma carreira como coach ainda dentro da organização e depois fui buscar as minhas formações. Assim que eu me aposentei, né, ainda fiquei 5 anos numa empresa coligada, mas assim que eu saí eu fui buscar formações. Então eu fiz 6 formações de coaching de diversas linhas, fiz a formação em coaching de wellness and health, né, bem-estar e saúde, e aí foi quando eu me deparei com a pós-graduação em psicologia positiva. Eu fiz esse meu primeiro curso de pós-graduação em psicologia positiva em 2014, sabe, Cátia? E aí isso mudou, eu já tinha uma certificação como coach de bem-estar e saúde, e quando eu vi a formação em psicologia positiva, também já sendo psicóloga, eu juntar, né, esses saberes e essas práticas, isso me chamou muita atenção e me encantou. Assim que eu acabei a pós-graduação, eu fui chamada para dar aula no próprio curso ao qual eu tinha acabado de me certificar, né? Então fui dar aula na pós, fui dar aula no meu MBA, e aí começou uma outra trajetória, uma caminhada que me trouxe até aqui, completamente diferente, que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse capaz de criar na minha vida, né, ou de ter. Então eu fui chamada para integrar um time de coautores de um primeiro livro, né, de Psicologia Positiva, Teoria e Prática. Aí, a partir dessa experiência, né, escrevendo sobre psicologia aplicada, né, psicologia positiva aplicada à organização, vieram mais 2 livros, o segundo onde eu faço uma apresentação do estudo de caso, que é a aplicação da psicologia positiva na psicologia clínica, e o terceiro fala de conexões positivas, Cátia, que até eu vou trazer ele depois de presente para você. Vou botar aí na tela para vocês verem a capa do livro, se vocês tiverem interesse depois de conhecer um pouco mais. Né? Nesse livro eu falo da importância da autoeficácia na vida da gente, sabe? É justamente isso, a gente acreditar que a gente é capaz de fazer coisas que a gente não fez ainda e gostaria de fazer. A gente tem alguns indicadores para mostrar que nós somos capazes, né? Essas experiências pelas quais a gente já passou e foram bem-sucedidas, as pessoas que podem nos inspirar como modelos, né? Bom, então eu estou vendo ali que a Caterine está fazendo um negócio bacana, estou gostando de ver o que ela fez ali, eu vou ficar observando ou vou modelar, né? E acho que sou capaz também de fazer, né? Essa é uma outra fonte. Outra é você ter mentores, realmente pessoas reconhecidas que você possa contar com elas para dizer, olha, pensa nisso. Pessoas que você se identifica também, né? Também, mas pessoas que têm uma competência reconhecida e as quais você admira. Então, essa pessoa eu vou ouvir porque eu estou vendo que o que ela fala faz sentido. E ainda a sua própria observação, né? A observação da sua fisiologia. Quando você passa por experiências que trazem e constroem emoções positivas,
você percebe essa mudança na sua fisiologia, né? Você percebe que aquilo te dá motivação, que traz uma palpitação, uma vitalidade, que traz né? uma vitalidade, né? Então, caramba, eu estou me sentindo bem você fazendo se sente isso. conectada Então, com são o os seu propósito, estados com o emocionais seu e sentido fisiológicos, de vida. exatamente. Estados emocionais e fisiológicos que a gente tem que observar em nós mesmos para ver, bom, isso aqui está me fazendo bem, né? Então, essa trajetória de autoeficácia, eu falo, né, dessa minha história no livro Conexões Positivas, né? Porque é muito interessante a gente poder passar por isso e também inspirar outras pessoas a olharem para as suas próprias capacidades, que muitas vezes a gente Soninha, não deixa acredita, eu te falar né? uma coisa. Teve erro no caminho, na trajetória? Olha, Kate, sempre tem, né? Alguma coisa que você ainda não está dominando. E teve algum momento que você falou, putz, não tá legal, não tô bem, não sei se isso vai dar certo, tô precisando. Teve alguma situação assim que aconteceu que você falou assim, gente, pera, eu tenho que dar 2 passos para trás, parar, refletir ou não? Você Não, foi. não. Eu tive, assim, cautela, óbvio, né? E consciência suficiente para ver que eu tinha que observar e aprender alguma coisa nova para poder atuar. Mas desde o primeiro momento que eu tinha terminado as minhas formações e fui colocada, né? Jogada na arena, em campo, no mercado, eu tive também a felicidade de fazer coach dos executivos do próprio Banco do Brasil. Essa necessidade profissional que a gente tem, né, de aperfeiçoamento, ela tem que ser considerada. Né? Então, a gente trabalhar as nossas próprias inseguranças, as nossas fraquezas. O tempo todo. O tempo todo. Só que o que aconteceu? Eu fui para o mercado primeiro atuando na área organizacional, que era uma área de maior domínio, mas eu tive também a preocupação de me reciclar e de me atualizar e fazer novas formações para atuação na clínica. E diminuir, né, essa possibilidade de você passar por uma situação muito frustrante, né? Exatamente. Então, venho, né, fazendo estudos, aperfeiçoamentos, imersões e foi assim que a gente se conheceu. E foi assim que a gente se conheceu. Foi dessa forma. Né? Vou mostrar uma foto aí para vocês verem do dia que a gente se conheceu na farra. Ah, ótimo, muito bom. Vocês vão ver. Vocês estão achando que a gente se conheceu estudando? Não, a gente se conheceu na farra. Entendeu? A gente se conheceu num grupo de estudos e aperfeiçoamento e certificação. Mas foi no ambiente de descontração. Né? Foi muito bom. E a gente teve uma afinidade imediata, né, Kátia? Foi, verdade. Impressionante como a gente falou assim, nossa senhora, ficamos conversando, todos foram embora e nós ficamos conversando, verdade, né? Verdade. Então foi muito bom, assim, eu acho que é isso, conforme a gente vai fazendo novos aperfeiçoamentos, a gente vai também ficando mais à vontade com a nossa humanidade, porque a gente vai se reconhecendo, né, nos altos e baixos, nas luzes e nas sombras do caminho. E aí isso vai trazendo também mais segurança e para aceitar os momentos que às vezes não são tão bons, tá tudo bem, faz parte, né? Eu acho que quando você, Soninha, se dispõe a viver uma vida como um eterno aprendiz, né? Como um eterno buscador, a gente diminui muito a nossa frustração com o mundo, com os acontecimentos. Porque primeiro a gente percebe todas essas questões dentro da gente, né, Soninha? Sim, com certeza. Eu estou me vendo fazendo isso. Mas por quê? Porque você já está com o botão de alerta ligado, né? Porque não é porque você é perfeito, mas é porque você está com o botão de alerta ligado. Exatamente. É a atenção, né? É você ampliar sua consciência sobre você mesma, sobre as suas escolhas, né? Sobre as suas necessidades. Então, às vezes, você até passou por uma situação mais desafiadora, mas aquilo nem foi tão pesado para você, porque você já está entendendo como é. Eu passei, sabe, Kátia? Eu passei por muitas situações desafiadoras, né, muitos desafios, mas do ponto de vista pessoal, sabe? Mas talvez o fato de eu estar já há muito tempo nessa trajetória aí do desenvolvimento humano me deu essa condição de dizer, peraí, deixa eu entender melhor, de fazer aquele acolhimento do né? Não tem isso aqui de ruim, mas também tem isso aqui de bom. E não se apegar
e transformar a situação desafiadora numa entidade, né? Que te acompanha ali todo dia para onde você vai, né? Sim, exatamente. Então, porque às vezes a gente passa por uma situação e acha que o mundo agora virou aquilo. É verdade. Né? E aquilo passa. Quantas vezes a gente passa por uma situação difícil, a gente fica mal, fica. E tem que acolher, porque tem que passar pelo processo de ressignificação. Sim, se a gente não acolher as emoções negativas e não tão confortáveis que a gente sente, não tem condição da gente prosseguir bem. Não tem. A gente não consegue sair maduro do processo. Exatamente. Né? A gente não consegue... Tem que processar. Né? A gente não consegue nem fazer o processo. Processar, né? Digerir, ver como é que aquilo vai ficar até ser elaborado para... E quando a gente faz isso, a gente fala assim, gente, isso passa. Eu estava pensando outro dia, Soninha, nas dificuldades que eu já passei ao longo, né, desses meus 44 anos de idade. E eu falo assim, gente, eu passei por isso. Eu nem lembrava que eu tinha passado. A gente nem lembra. E na época era doloroso, muito doloroso, né? Quando a gente passa, principalmente pela primeira vez, por algumas dificuldades, você acha que aquilo não vai acabar nunca mais, né? Que aquilo vai fazer parte da sua vida para sempre. Mas aos poucos, né? No início, aos poucos você vai vendo assim, puxa vida, passou. Isso também passou. Isso vai passar. Assim como as coisas boas passam, né? Também. Tudo passa. E é isso, Soninha. Mas é isso, sabe? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, falando um pouco dessa trajetória, né? Quem também se interessar mais tem nesse capítulo do livro. Mas eu cheguei num ponto, né, de desenvolver uma nova carreira depois dos 48 anos, né? Que foi completamente diferente de tudo que eu pudesse ter imaginado para mim, nunca imaginava. Então a gente precisa disso, né? A gente precisa acreditar na nossa potencialidade, acreditar nas nossas habilidades e na capacidade de construir coisas novas e melhores para a nossa vida, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal também, né? Então é isso, acho que é o recado que eu deixo para vocês. E essa é a Sônia Ramos. Um pouquinho da Soninha. E se você está começando algo novo, né? Proteja seu negócio, tenha cautela no sentido de proteger mesmo, como uma sementinha, uma plantinha. Se você já está um pouco mais amadurecido e já está começando a produzir, né, frutos, estão te tacando pedra, pensa que ninguém taca pedra numa árvore que não dá frutos. Veja só, né? Eu não sei se eu comentei aqui com vocês, mas essa trajetória me fez chegar até a dar palestra no exterior. Né? Nós fomos fazer uma palestra na Universidade de Lisboa sobre o primeiro capítulo, sobre o primeiro livro. Cada um dos coautores fez isso. Então, quando eu me vi entrando na universidade pela primeira vez, aonde ia acontecer o Simpósio Luso-Brasileiro de Psicologia Positiva, dentro do Congresso Português de Psicologia Positiva, eu fiquei muito emocionada. E, ao terminar a minha palestra, que foi a última do Congresso, tendo todas as pessoas me aplaudindo de pé, eu quase não podia acreditar de tanta satisfação e alegria, sabe? Então é isso, a gente às vezes se permitir ser humano, né? Vai com medo mesmo, fazer coisas que você nunca fez, podem te trazer uma alegria imensa e uma realização também muito importante. Isso aí. Gente, muito obrigada por terem vocês hoje aqui na minha casa. E semana que vem tem mais história. Isso aí. Aproveita para compartilhar, curtir e seguir a gente. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Grande abraço, pessoal.